Pessoal, vocês estão sabendo sobre a PEC 32 de 2020? É papo muito sério, por isso esse vídeo dá início a uma série de 4 vídeos, onde eu vou tentar fazer você compreender o risco que todos nós brasileiros estamos passando caso essa proposta de emenda constitucional realmente se torne parte da nossa Constituição. Na real, gente, trata-se de uma proposta de reforma administrativa que vai mudar completamente o serviço público. A nossa série vai estar sempre disponível em todas as minhas redes sociais, nas sextas-feiras, às 18 horas. Hoje é o primeiro vídeo. Na próxima sexta-feira, dia 20, na outra dia 27 de agosto, e o encerramento você vai conferir no dia 3 de setembro. Cada um dos vídeos vai ser abordando aspectos fundamentais para compreender a proposta de emenda constitucional. Nesse primeiro vídeo, eu apresento a proposta para vocês e discuto aqui também os principais riscos. Aproveito também para dizer que essa série é um oferecimento do Sindusprev RS, o Sindicato dos Trabalhadores Federais da Saúde, Trabalho e Previdência. Pessoal, a ideia de propor uma reforma administrativa vem sob a alegação de promover economia de gasto do serviço público e também promover maior agilidade. Mas o que não está sendo dito é que, se aprovada, a estabilidade no serviço público vai ficar restrita apenas a militares, membros do judiciário e do legislativo. Concretamente, nós vamos ver isso ao longo da série, não é uma reforma que tem capacidade de ajudar no desenvolvimento do Brasil. Agora, apenas ela pode fazer com que a maior parte do serviço público seja influenciada diretamente pelos políticos de ocasião. Uma PEC, ou seja, proposta de emenda constitucional, tem normalmente um trâmite difícil nas casas legislativas. Para que ela seja aprovada, são necessárias 2 votações na Câmara dos Deputados e 2 votações no Senado Federal. E para que a proposta siga, é necessário sempre que as aprovações aconteçam com 3/5 dos votos nas casas. Acontece, gente, que essa proposta não vem enfrentando grande resistência. E por isso é fundamental que nós tenhamos conhecimento dos riscos para que a gente possa também fazer pressão nos deputados dos nossos estados para que eles se posicionem contra o projeto, para que isso não se torne uma realidade. Por isso eu quero destacar nesse primeiro vídeo a importância da estabilidade no emprego do servidor público. Se essa proposta for aprovada da maneira que está, os políticos poderão gradativamente substituir o emprego do concursado no serviço público pelo emprego do indicado no serviço público. E aí eu quero que vocês compreendam que trata-se da raposa cuidando do galinheiro. Aquele trabalhador competente, concursado, vai ser substituído por aquele fiel ao político que o indicou. Isso representa, por exemplo, um enorme risco do aumento da corrupção no serviço público. Por exemplo, um funcionário nomeado tem muito mais segurança para denunciar um esquema de corrupção que um funcionário indicado pelo político que está fazendo o esquema. Quer dizer, se isso for aprovado, nós vamos ter muito mais daqueles cargos que a gente vê nas repartições públicas, onde a pessoa não trabalha e aqueles que trabalham vão ser substituídos pelos apadrinhados
políticos, facilitando a corrupção e piorando a qualidade do serviço público. Sem estabilidade, todas as categorias de servidores públicos vão ter muito mais dificuldades de se organizar para barganhar a manutenção dos seus direitos, para lutar por mais direitos. As perseguições políticas tendem a aumentar vertiginosamente em todo o conjunto do serviço público. Todo e qualquer funcionário que não se alinhar ao projeto político ideológico de ocasião estará sujeito à demissão e à perseguição política. E isso não afeta apenas quem trabalha no serviço público. O conjunto da sociedade vai ter que conviver com o aumento da corrupção, piora nas condições do serviço público e o aparelhamento total do Estado. O que a gente tem que entender é que a estabilidade no serviço público torna a carreira no serviço público uma carreira de Estado e não uma carreira de governo. Produz no trabalhador um sentimento de pertencimento à instituição e não ao governo de ocasião. O conjunto dos serviços públicos tende a poder trabalhar com um planejamento de longo prazo, não com aquele planejamento realizado pelos políticos de 4 em 4 anos em função das eleições. A PEC propõe a criação de 5 categorias de trabalhadores públicos em substituição às 2 existentes na Constituição de 1988. Atualmente, os servidores públicos são divididos entre nomeados e comissionados. Pela proposta, os trabalhadores concursados seriam divididos em concursados que ocupam cargos de funções tipicamente de Estado e funcionários de Estado que não ocupam funções tipicamente de Estado. Os cargos comissionados, as indicações políticas, seriam transformados em cargos de liderança e assessoramento. A proposta inclui 5 formas de vínculo trabalhista entre trabalhadores e o Estado. São elas o vínculo de experiência, que equivale mais ou menos ao atual estágio probatório, porém com algumas perdas, como nós veremos lá no terceiro vídeo da série. O vínculo por prazo indeterminado nos cargos não tipicamente de Estado. E atenção aí, porque esses equivalem à maior parte dos cargos no serviço público. Eu estou falando de médicos, professores, funcionários de estatais, etc. Atenção, todos estes, ou seja, a maior parte do funcionalismo público, pela proposta, perderia a estabilidade. Porque vejam, a estabilidade só seria assegurada aos chamados cargos tipicamente de Estado, que, pela proposta, são militares, membros do Judiciário e do Legislativo. E vejam, ainda teríamos o chamado vínculo por prazo determinado. Esse tipo de vínculo poderia ser estabelecido, pela proposta, através de um processo seletivo simplificado. Processo esse que poderia ser estendido para o conjunto de funcionários públicos desse tipo. Então, médicos, professores, também poderiam estar submetidos a esses processos simplificados de admissão. E aí fica mais uma coisa para a gente prestar atenção. Esses processos de seleção simplificados são os processos onde nós temos a maior parte das acusações de fraudes. Gente, é importante prestarmos atenção nisso e pressionarmos os deputados e senadores dos nossos estados a votar contra, porque, como eu disse lá no início do vídeo, o trâmite já vem razoavelmente bem adiantado. A proposta já foi aprovada na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Comissão essa que diz se a proposta é legal ou não. Agora, ela está sendo discutida na comissão especial, onde ela já pode ser recomendada para o arquivamento ou para a votação em plenário. Quer dizer, além da aprovação ou não, o
texto ainda está sujeito a muitas alterações. Por exemplo, a princípio, a perda da estabilidade seria apenas para os novos admitidos nos concursos públicos. Só que isso ainda está em discussão. Isso também não significa que os atuais concursados não precisam se preocupar, porque junto na proposta vem uma série de ataques às conquistas e garantias historicamente construídas nas categorias. Precisamos não só prestar atenção, mas também nos mobilizar, porque apesar de ser algo teoricamente difícil de ser aprovado em função dos 3/5, é uma proposta que não encontra resistência no empresariado, que faz um lobby muito forte nas câmaras legislativas para a aprovação dos seus interesses, porque é uma proposta que também reduz o papel do Estado, abrindo espaço para iniciativa privada na economia. E temos que nos lembrar que, quando tudo for privatizado, seremos, na verdade, privados de tudo. É uma proposta muito grave, uma proposta que implica também, gente, na extinção do concurso público. Aquilo que para o trabalhador muitas vezes é a única chance de melhorar de vida. Então é importante também ajudarmos a construir a greve dos servidores públicos federais, marcada agora para o dia 18 de agosto. Trata-se de um grande ato nacional contra a PEC 32 da reforma administrativa. Ato convocado pelo FONASEF, o Fórum das Entidades Nacionais dos Servidores Públicos Federais, em conjunto com as demais centrais sindicais de servidores públicos. É fundamental para que a gente consiga resistir a esse ataque, a organização de um forte movimento no dia 18. A execução de grandes movimentos de rua sempre dá poder de barganha para a classe trabalhadora. Se os deputados e senadores estão sujeitos ao lobby das grandes empresas, também são pressionados pela opinião pública. Por isso, ajude a construir os atos do dia 18 de agosto. Vamos construir uma pressão para evitar mais esse retrocesso. Por isso, gente, eu encerro esse vídeo clamando para que a gente se organize e lute no dia 18. E também pedindo para que vocês acompanhem o restante da série, onde eu vou detalhar melhor a proposta, vou falar de outros riscos e também vou explicar como que um país sem um funcionalismo público forte, independente e seguro não tem condições de se desenvolver. Valeu, moçada! Era isso hoje e até o próximo vídeo.